Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Hoje eu vou responder uma pergunta enviada por uma inscrita. Um pai de santo ou uma mãe de santo pode entregar um Exu e uma pombagira a um médium? Esse tema é polêmico e eu vou tomar o devido cuidado para explicar tintim por tintim. Normalmente, na maior parte das doutrinas, nós podemos dizer aí que em 98% das doutrinas de Umbanda, as entidades já acompanham o médium desde o seu nascimento. Existe um contrato espiritual do médium com a entidade que trata da jornada espiritual desse médium e da missão que ele tem aqui na Terra, a missão que ele tem nessa encarnação. Desse modo, entregar um Exu e uma pombagira a um médium não é tido como verdadeiro, como sincero, como uma prática comum de Umbanda. Porém, contudo, todavia, não só da nossa doutrina, não só das nossas explicações vive a Umbanda. A Umbanda possui diversas vertentes, como também as quimbandas, independentes ou independentes. Em muitas quimbandas independentes, o Exu e a pombagira do médium é entregue por meio de um ritual para o médium. Não é trazido diretamente com o médium. É este Exu e esta pombagira, esse casal de entidades é outorgado àquele médium. Ou seja, existem rituais que outorgam pares, Exu e pombagira, a médiums. Principalmente se um médium de Umbanda vai para uma quimbanda independente e aquele Exu que acompanha o médium não aceita a integração, a egrégora daquela Umbanda independente. Assim, ele é retirado da frente, solicitado que não mais trabalhe com aquele médium e entregue um par, Exu e pombagira, àquele médium para trabalho. Portanto, não é impossível a outorga, a entrega de um Exu e uma pombagira. Não é impossível, logo, sendo possível, não é comum, mas pode acontecer. Não sendo impossível, sendo possível, pode ocorrer e assim, não sendo normal, é um outro assunto. Se é normal ou não, é outro assunto. Vou repetir. É normal? Não é comum. É impossível? Não, não é impossível. Não faz parte das suas diretrizes básicas, nem das minhas, mas não é impossível. Um pai de santo e uma mãe de santo não vai ficar entregando à torto e à direita entidades sem nenhum ritual, sem nenhum significado. A entrega de um par Exu e pombagira a um médium deve ter uma fundamentação, deve ter um propósito, deve fazer parte das características daquela tradição. Se uma tradição de Umbanda faz isto, existe fundamento para que isto ocorra e nós devemos respeitar. Ou eu estou errado, ou a gente não tem que respeitar e só podem fazer aquilo que a gente diz que é certo. Nós devemos entender. Depois de entender, nós devemos interpretar, estabelecer aquilo que nós determinamos para a nossa vida. Nós podemos dizer, isso eu não acredito. Não podemos dizer que isso é besteira, você está fazendo errado, vai fazer o que você tem que fazer, que é aquilo que eu faço. Nesse caso, se for de bom senso, se tiver devidamente fundamentado, se fizer parte da tradição daquele rito, daquela casa, daquele terreiro, se respeita a tradição daquele terreiro, devemos respeitar, desde que se tenha o bom senso, desde que se tenha a tradição e o fundamento ali envolvido. Tradição e fundamento é o que dá força, base e sustentação aos rituais. Sem bom senso, sem tradição e sem fundamento, não há como sustentar nenhum ritual. Pode-se entregar a um Exu ou uma pombagira, ou um Exu e uma pombagira a um médium? Não há impedimento espiritual para isso. Não há impedimento para a transferência destas entidades a um médium, como já ocorreu com alguns médiuns, principalmente com grandes médiuns, que ao sair do local em que estavam, outorgou, entregou
o seu próprio caboclo a continuidade do terreiro a um outro médium. E não foi mentiroso. Ainda hoje, este médium se manifesta, esta entidade se manifesta neste médium da mesma forma que ocorria com o seu anterior pai de santo. Não é impossível e assim deve fazer parte de uma fundamentação, de uma tradição para ser sustentável. Um grande abraço, até amanhã e tchau.